Então vamos lá, Breno Bidon joga de ponta no Corinthians? Bom, acho que muita gente esteja confundindo as coisas. Breno Bidon está sendo mal aproveitado no Corinthians? Essa discussão ganhou certa força depois que o jornalista Marcelo Becker afirmou que o garoto estaria atuando como um ponta e que deveria jogar como um camisa 8 ou um segundo volante. Ele fez um paralelo com a síndrome de sempre formarmos pontas no Brasil, que ele devia atuar mais como um Pedri. Usou esse paralelo da semelhança entre ambos, o meio-campista do Barcelona. Mas será que é isso mesmo que acontece em campo? Porque uma coisa é começar a partida aberto pelo campo e outra completamente diferente é exercer a função de ponta. E na minha visão, existe uma confusão enorme entre posição no papel e função dentro do jogo. Hoje eu vou mostrar porque eu não acredito que o Breno Bidon esteja sendo utilizado como ponta. Explicar o que ele realmente faz dentro do esquema do Corinthians e também falar sobre uma característica importante dele que pouca gente comenta, mas que tem transformado ele em um jogador extremamente valioso. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal Pós-Jogo do Timão e vamos falar de futebol. Uma das maiores armadilhas quando analisamos futebol é olhar apenas para o mapa de posições. Se um jogador aparece aberto na escalação, muita gente automaticamente conclui que ele é um ponta. Mas no futebol não funciona muito bem assim, né? O que define no futebol, a função de um atleta é o comportamento dele durante o jogo. E é justamente aí que entra o Breno Bidon. Quando o Corinthians perde a bola, o Bidon costuma, de fato, recompor pelo lado. Ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, enfim. O Diniz, atual técnico do Corinthians, encaixou ele assim e o time tem jogado bem. E isso faz sentido, tá? Porque o elenco do Corinthians não tem muitas peças para atuar nesse setor pelo lado, até porque tem poucas peças, né? E ele tem esse pulmão e a disciplina tática para acompanhar subidas do lateral adversário quando é necessário. Ou seja, ele ocupa aquele setor sem a bola, mas a história muda quando o Corinthians recupera a posse. Ele tem essa liberdade para circular pelo corredor central, aproximar os volantes, participar da construção, buscar espaço entre as linhas, tá? Todos sabem como o Diniz gosta dessas funções aposicionais. A gente viu muito no Fluminense, o Marcelo, que era lateral esquerdo, muitas vezes por dentro, o Arias jogando pela direita, a hora pela esquerda. Enfim, o Garro hoje no Corinthians é um bom exemplo, ele aparece muito aberto às vezes, mas ele é o meia. Ou seja, na função do Breno Bidon, dentro de campo, ele não fica preso na ponta, ele simplesmente participa da organização defensiva pelo lado do campo. Isso é completamente diferente de dizer que ele é um atacante de beirada, um ponta, um jogador de mano a mano. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para não ficar só na opinião, eu fui atrás de dados. Eu puxei o mapa de calor do Bidon e comparei com dois jogadores aqui que ele citou e exerce uma função parecida no Barcelona, o Pedri e o Gavi. O resultado, inclusive, me chamou mais atenção do que eu imaginei, porque como ele recompõe, eu imaginei que ele teria um mapa mais assíduo pelos beirados, mas pelo contrário, tá? As zonas onde mais participa do jogo são muito parecidas com as de um meio-campista, um camisa 8, camisa 10, que tem liberdade para circular. Ele aparece por dentro, participa da construção, se aproxima muitas vezes da base da jogada, porque ele tem essa qualidade, um drible curto muito bom. E o que acontece é que sem a bola ele recompõe pelo corredor, como eu falei. São duas coisas completamente diferentes. Olha a quantidade de ações. Está passando aqui agora o mapa de calor do Bidon, e do Pedri e do Gavi. Olha a quantidade de ações que ele tem no corredor central. Como está vermelho praticamente pelo campo todo. Agora vou comparar com ponta de origem. Desse mesmo Corinthians, num contexto parecido, o mapa de calor do Caio César, que é muito ponta direita. Você vai perceber o lado direito muito bem vermelho, bem marcado como, de fato, um ponta. No próprio Corinthians, a gente tem um exemplo bem parecido que eu posso citar aqui, que foi lá em 2015. O Jadson aparecia muitas vezes como um meia aberto, mas ele não era ponta. Alguém dizia que o Jadson era ponta? Obviamente não. Ele era um camisa 10 clássico, que começava aberto para ajudar na organização,
principalmente tática do time, né? Mas ele tinha essa liberdade de flutuar pelo campo, criar jogadas. Ele participava muito da construção, muito passava pelos pés dele. E o Bidon faz algo parecido, mas de uma forma particular, até pelos técnicos de cada época serem bem diferentes, né? O Bidon é mais volante do que o Jadson. O Jadson sempre foi um 10, né? Um meia. Comparando os treinadores de cada época, Tite e Diniz vem futebol de maneiras completamente diferentes, não tem comparação. Mas a ideia que eu estou puxando no vídeo se assemelha de alguma forma. Outro exemplo é o Gavi, que no Barcelona e também joga na seleção espanhola. O próprio Beckler, a carreira do Gavi, por morar em Barcelona e cobrir o Barcelona durante tantos anos, né? Então, em diversas partidas ele aparece pelo lado esquerdo, só que ele não é um ponta, ninguém o trata como um ponta. Ele ocupa aquele espaço para abrir o corredor para o lateral. O Alejandro Baldi, geralmente quando ele joga é assim, enquanto ele invade o meio, o Gavi gera a superioridade numérica pelo meio do campo, no setor de meio de campo, e participa da circulação. Ele abre o corredor para o Baldi ter essa explosão, utilizar essa opção como um escape para o Barcelona progredir em campo. Ou seja, começar aberto na escalação não significa exercer uma função de ponta, são conceitos diferentes que a gente precisa interpretar. Bom, o argumento mais importante que gerou esse debate é que o Bidon seria melhor utilizado como um segundo volante. E aqui existe um detalhe importante. Tecnicamente, ele tem qualidade de sobra para jogar por dentro, realmente, mas esse não é a discussão, né? O problema para mim é pensar apenas na qualidade dele com a bola. O camisa 8 no futebol atual exige muita força física, imposição nos duelos, capacidade de vencer disputas constantes. E voltando a fazer esse paralelo, o Gavi tem menos essa característica do que o Pedro. O Pedro joga como 8 e o Gavi nem sempre. O Gavi também joga aberto. Pedro predominantemente faz essa função de camisa 8. E talvez seja justamente esse o ponto, né, que o Bidon ainda precise evoluir. Porque mesmo que ele recupere bolas, ele tem um bom índice, observa como ele faz essas recuperações. Raramente ele vai ganhar no corpo, na força, ele não é um jogador forte. Na maioria das vezes ele antecipa o lance, ele fecha uma linha de passe, ele intercepta, ele desarma usando a inteligência, lendo a jogada, enfim. Ele sabe que o físico não é a sua principal característica. E isso é longe de ser um defeito, mostra uma maturidade acima da idade que ele tem hoje. Ele entende suas limitações, potencializa suas qualidades, enfim, realmente um raro talento que o Brasil tem hoje. Por isso que eu vejo atualmente sendo melhor aproveitado como esse falso ponta do que um 8 exposto em muitos momentos do jogo, tendo que cobrir muito campo, tendo que marcar jogadores mais fortes em zonas cruciais do campo, que poderia até inclusive manchar a carreira dele, que tem jogo mais importante, às vezes ele não consegue fazer a marcação por causa de um embate físico, enfim, você vai expor um jogador do talento, uma joia que o Corinthians tem, que é o Bidon. Gostaria de exaltar aqui uma característica no jogo dele que eu gosto bastante, que eu vou dar o nome de inteligência competitiva. Porque mesmo muito jovem, o Bidon já mostra uma malandragem que normalmente vemos em jogadores bem mais experientes e comumente nem de brasileiros é comum ver. A gente vê mais jogadores argentinos essa característica, porque ele sabe provocar, ele sabe irritar o adversário, sabe fazer o rival perder a cabeça. Isso também faz parte do futebol, né? O maior exemplo disso foi na final da Supercopa Rei, um jogo entre Corinthians e Flamengo. Durante boa parte da partida, ele tentou entrar de fato na mente de muitos jogadores flamenguistas. Ele tentou, no primeiro lance, mais ou menos, do jogo, ele tentou entrar na cabeça do Alexandre, mas o Alexandre foi muito inteligente ali em saber sair dessa arapuca que o Bidon tinha montado para ele. Mas ele tentou também provocar o Pulgar, de certa forma até deu certo. O Pulgar tomou um amarelo, enfim, até que o Carrascal entrou nessa pilha, ele caiu completamente na provocação e acabou até sendo expulso, agredindo o Bidon. E foi ali que praticamente acabou o final da Supercopa. Mas eu gostaria de destacar que quem acompanha o Corinthians aqui, imagino que a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo
assiste o Corinthians, né? Então ele sabe que isso não foi um caso isolado. Ele frequentemente usa essa inteligência emocional para tirar o adversário do jogo, porque ele é muito frio, ele provoca, ele sai, ele sabe a hora que o árbitro está olhando. Enfim, é uma característica que eu gosto bastante. Enfim, é uma qualidade que não tem como você ensinar um jogador, ele simplesmente tem ou não tem. E o Bidon, mesmo muito jovem, simplesmente tem. Enfim, para finalizar, quando alguém diz que o Breno Bidon está sendo escalado como um ponta, jogando como um ponta, eu acho que vale fazer uma distinção importante, tá? Ele recompõe de fato pelo lado, mas isso não significa que a sua função ofensiva seja de um ponta. Com a bola, ele continua tendo uma liberdade muito grande para circular, construir, participar do jogo por dentro, tanto também aberto. Enfim, são conceitos diferentes. Isso significa que ele já está sendo utilizado da melhor forma possível? Na minha opinião, não necessariamente. Ainda existe muito espaço para evolução, principalmente conforme ele ganhar mais força física. Eu acho que ele tendo essa robustez física, ele pode de fato se tornar um camisa 8. Talvez no futuro, na próxima Copa, quem sabe, ele seja um camisa 8 definitivo e atue nessa função até pela seleção brasileira. Eu acho, de fato, que esse é o caminho natural para a carreira do Bidon. Mas hoje, analisando o cenário atual que a gente vive hoje, dizer que simplesmente é um ponta acaba simplificando demais uma função que na prática é muito mais complexa. Ele mostra que não é simplesmente um ponta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Breno Bidon está sendo mal aproveitado? Ou acredita que existe uma confusão entre posição e função dentro de campo? Escreve aqui nos comentários, vamos elevar o nível do debate, vamos discutir, vamos entender melhor os porquês, não simplesmente escutar e replicar. Se você gostou da análise, deixa aqui o like, se inscreve no pós-jogo do Timão, segue a gente aí. Até o próximo vídeo, valeu!